Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos hoje ainda lendo, meditando na carta aos Hebreus, capítulo 6 até o capítulo 9. Nós vamos ver aqui como vai ser falado acerca do dízimo, como vai estar aqui comentado pelo escritor acerca do dízimo que foi dado por Abraão a Melquisedeque. E quem foi esse Melquisedeque? Alguém muito importante, um sacerdote, um simbolismo de Cristo, um tipo de Cristo. De qualquer forma, nós podemos ver que muitos até creem que ele era alguém espiritual, não como nós, um ser humano, mas alguém que veio, da glória, o próprio Cristo. Muitos creem assim, mas nós podemos ver que em Gênesis 14, 18, vai estar falando, que provavelmente ele é um rei entre aqueles principados daquela época. Nós podemos ver falando que ele seria ali o rei de Salém. Em Hebreus ele é apresentado como um tipo de Cristo, então nós estamos lendo, meditando e entendendo que é como se ele fosse um tipo de Cristo, como uma previsão messiânica em Salmo 110:4, que diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, glória a Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, que Deus permitiu que ali fosse dito. Então, ele é esse sacerdote eterno, segundo essa ordem, segundo o que Deus mandou que fosse dito, que fosse anunciado. Então, dizer que ele era sem pai, porque a palavra vai dizer que não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe. Então, leva muitas pessoas, por isso, a estarem pensando assim, que ele seria, no caso, um ser não terreno. Não um ser daqui da terra, mas um ser celestial. Mas nós podemos ver que também pode ter sido alguém que não tinha conhecimento do registro, dos seus pais, e por isso foi colocado daquela forma. Contudo, ao se analisar vários exegetas do livro de Hebreus, podemos observar que são várias as propostas, e são divergentes, na verdade, claro, acerca da identidade de Melquisedeque. Então ainda não tem nada assim que possa dizer que todos os que estudam, todos que fazem um estudo profundo acerca do assunto, possam dizer de igual modo verdadeiramente acerca da pessoa de Melquisedeque. Um anjo, o próprio Cristo, mas nada, na verdade, essa questão na verdade não é clara e não existe unanimidade sobre o assunto. Mas uma coisa é certa: Abraão deu o dízimo àquele sacerdote. Jesus veio segundo a ordem daquele sacerdote. Nós sabemos que Jesus é o verdadeiro sacerdote. Jesus fez a obra completa. Jesus não veio simplesmente, abençoar a vida, como os animais eram usados em sacrifícios para que o pecado fosse coberto, uma vez coberto, mas não era uma vez para sempre. Mas Jesus apagou para sempre os seus pecados, meu irmão, os nossos pecados. Ele é o sacerdote eterno, o sacerdócio dele é real e é eterno. Ele morreu, sim, de uma vez por todas, para nos conceder o perdão para os nossos pecados. No capítulo 8, nós vamos ver o versículo 1 que diz, Então nós vamos ver aqui no capítulo 8, o antigo pacto, que era um símbolo transitório. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. Glória a Deus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Glória a Deus! Foi maravilhoso o tempo da lei, aquele
né, aqueles momentos importantes de sacrificar um animal para apagar o pecado do povo e até do próprio sacerdote, mas agora não, nós temos esse sacerdote que não precisou morrer por si, ele morreu tão somente por nós. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é esse sacerdote eterno, que está à destra do trono de Deus, do trono da majestade, este fundado não por homem, mas pelo próprio Senhor. Glória a Deus. O capítulo 9 nós vamos ver os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Assim o título, a epígrafe do capítulo 9, o dele é perfeito. Glória a Deus por isso. Você recebeu esse Jesus, o seu sacrifício é perfeito. Capítulo 11 diz assim, versículo 11, versículo 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta terra, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não precisa mais que sacerdotes entrem no Santo dos Santos para sacrificar ali por você, por mim. Não, Jesus já fez isso. Então nós vamos ver, o versículo 13 vai estar confirmando que não mais sangue de bodes, de animais, não de novilha, não é a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, né, que já fazia muito bem, diz aqui, os santificavam quanto à purificação da carne. Então eles ali eram santificados quanto à purificação da carne com esse ritual. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hein? Imagine, para servirdes ao Deus vivo, então com certeza que é muito melhor o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício com os animais fazia bem na época para apagar os pecados dos imundos. Muito mais agora, esses que são imundos, nós que não tínhamos conhecimento da verdade, podemos receber a verdade através do sacrifício eterno do Senhor Jesus. E como diz, não é? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão de transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora vamos receber a promessa da herança eterna, porque um sacrifício eterno foi feito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Senhor, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Queremos Te agradecer, meu Pai, pelo sacrifício eterno que o Senhor fez por nós a nosso favor. Entregamos em Tuas mãos, Pai querido, as nossas vidas e agradecemos por tudo, Senhor, pelas ricas bênçãos, mas a maior delas, a nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, em nome desse Jesus. Amém. E em nome desse mesmo Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todo o Teu povo, com toda sorte de bênçãos e respostas dos céus desçam sobre as nossas vidas. Amém. Com amor em Cristo, missionário, auxiliador, à frente.